E aí, meus amigos, tudo bem? Preparado para a nossa super aula? Já vou adiantar para você, quero que você já se prepare para essa super aula que realmente o professor preparou. Os pontos principais que você tem que saber vai estar constando nessa aula e faça sua matrícula. Não perca tempo, faça sua matrícula para o nosso reta final que vai começar dia 17 de junho, que serão 2 semanas alucinantes, preparando você para o 29º exame de ordem, ok? Então fica o convite, dia 17 de junho, presencial, reta final, aqui no Lar Concurso. Um abraço. Podemos? Um delegado de polícia, ao tomar conhecimento de um suposto crime de ação penal pública... Vamos lá? Um delegado de polícia, ao tomar conhecimento de um suposto crime de ação penal pública incondicionada, determina de ofício a instauração de inquérito policial. Após adotar diligência, verifica que, na realidade, a conduta investigada era atípica. O indiciado, então, pretende o arquivamento do inquérito e procura seu advogado para esclarecimentos, informando que deseja que o inquérito seja imediatamente arquivado. Considerando as informações narradas, o advogado deverá esclarecer a autoridade policial, tá bom? Uma questão, então, sobre inquérito policial especificamente no que tange à promoção de arquivamento, ou seja, instaurou-se inquérito policial por conta própria, por isso que fala de ofício, não é isso? Está lá no artigo 5º, inciso 2º do CPP, as formas de instauração de inquérito, vamos falar disso. E no final o delegado verificou que não havia crime. E o que deve fazer o delegado? A resposta está lá no artigo 17 do CPP. Vamos lá, então? Aqui, ó. Deverá arquivar imediatamente o inquérito? Não, senhores. Quem arquiva, o arquivamento do inquérito policial, né? O arquivamento, ele precisa de autorização. Ele é uma decisão judicial. Tá certo? Delegado não pode arquivar inquérito policial. Está lá no artigo 17 do CPP. É o que nós chamamos de, é o que a doutrina chama de indisponibilidade. Vou fazer um resuminho ali para você. O arquivamento só é possível se tiver uma promoção. O que é a promoção de arquivamento? A promoção de arquivamento é um requerimento de quem? Do MP. Tá certo? O que nós podemos extrair disso? Não pode ter arquivamento de ofício. Não pode ter arquivamento de ofício. Mas ali teve, não teve. O que teve aqui é instauração de ofício e não arquivamento de ofício. Instaurar de ofício, dar início ao inquérito policial por conta própria, o delegado ficou sabendo e determinou a instauração de inquérito policial. Sem a vítima pedir, pode, se o crime for de ação penal pública incondicionada. Agora, para arquivar o inquérito, o MP tem que pedir e o juiz é que vai decidir se arquiva ou não. Se não arquivar, encaminha o inquérito para o Procurador-Geral de Justiça com base no artigo 28 do CPP. Então, a alternativa A está incorreta, porque delegado, artigo 17, não pode arquivar inquérito policial. Não poderá arquivar imediatamente o inquérito, mas deverá encaminhar relatório final ao Poder Judiciário para arquivamento direto. Não pode arquivamento direto, porque o arquivamento tem que ser promovido, requerido. Arquivamento direto se o juiz pudesse, sem o requerimento do MP. Então, falso. Deverá elaborar relatório final de inquérito, sim, e após o arquivamento poderá proceder a novos atos. Após arquivamento, poderá proceder a novos atos de investigação, independentemente da existência de provas novas. Falso. Uma vez arquivado o inquérito policial, diz o artigo 18 do CPP, só vai desarquivar se tiver o quê? Uma prova nova, não é isso? Com exceção fato atípico. Muito bem, cuidado com isso aí, né? É possível o desarquivamento do IP? Né? Você vai dizer assim, sim, não. É possível o desarquivamento do IP? Sim, não. Sim, quando tiver uma prova nova. Não, mesmo com prova nova, quando se tratar de fato atípico.
Aliás, é até um caso desse aí, né? Porque o fato é atípico. Uma vez considerado que aquele fato investigado não caracterizou o crime, jamais, para aquele sujeito, vai desenterrar o inquérito policial. Poderá elaborar relatório conclusivo, mas a promoção de arquivamento, caberá ao MP, havendo coisa julgada em caso de homologação do arquivamento por atipicidade verdadeira. Como o fato é atípico, faz coisa julgada material, ou seja, jamais poderá desarquivar. Vamos falar um pouco sobre as características, né? As características do inquérito policial. Irmãozinho, tem que pegar o apagador lá, tá? Senhores, as demais características do inquérito policial. Esta é uma alternativa, então, que cobrou a característica descrita lá, prevista no artigo 17. Senhores, quais são as outras características? Oficialidade. Oficialidade. Tá? O inquérito policial, ele é um instrumento, ele é um procedimento administrativo oficial. Por quê? Só órgão do Estado tem atribuição para investigar através do inquérito policial, tá bom? Não pode uma empresa privada, por exemplo, ainda que tenha ali policiais aposentados que trabalham ali na investigação, instaurar um procedimento e colocar o nome de inquérito policial, porque ele é oficial. Oficiosidade, característica da oficiosidade, tá? Está lá no artigo 5º do CPP. A oficiosidade autoriza o delegado a instaurar o inquérito de ofício por conta própria quando se trata de ação penal pública incondicionada, tá bom? Está lá no artigo 5º, inciso 2º. O delegado ficou sabendo pela imprensa que ocorreu determinado fato previsto como crime. Precisa da vítima provocar o delegado? Não. Outra característica, indisponibilidade, que nós já explicamos. A indisponibilidade está lá no artigo 17, veda o delegado a arquivar o inquérito policial, só o juiz pode arquivar o inquérito policial. Dispensabilidade. Dispensabilidade, artigo 12 do CPP, tá? Esta característica diz o seguinte, que o inquérito policial, ele é desnecessário. O inquérito policial, ele é prescindível. Cuidado, a prova diz para você lá, ó. Sobre o inquérito policial, indica a alternativa correta. Letra A, trata-se de procedimento indispensável para a ação penal. Indispensável à ação penal, falso. Ele é dispensável. E basta tirar esse in daqui e jogar para cá. O inquérito policial é um procedimento disponível, falso. Ele tirou o in. É um procedimento indispensável, falso. Ele é dispensável. Significa dizer que necessariamente não precisa ter o inquérito para ter o processo. Se o promotor, a promotora, entender que há provas em outros elementos, por exemplo, numa CPI, numa sindicância, etc., então que ofereça a denúncia direta, tá bom? Outra característica bastante cobrada também é a discricionalidade, também chamado de inquisitoriedade. Que trem é esse? A inquisitoriedade é a característica que determina ou sinaliza que tudo que é feito no inquérito depende do delegado. Ou seja, se ela, minha advogada, solicitou ao delegado para ouvir testemunhas, o delegado está obrigado a ouvir? Não. Vai ouvir se ele quiser. Está lá no artigo 14. Né? A vítima, o investigado ou seus representantes poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não
a juízo da autoridade policial. Então, é uma discricionariedade. Tá bom? O inquérito policial, ele é unidirecional. Unidirecional. Como assim? O inquérito policial é um instrumento bidirecional, se cair na sua prova falso. Ele é unidirecional. A única direção dele, que significa a única finalidade dele, é levantar elementos para o MP oferecer a denúncia. Ele não serve para instruir uma sentença, por isso que tem a fase da instrução, tá bom? Próximo. Maria, 15 anos de idade, comparece à delegacia em janeiro de 2017, acompanhada de seu pai, e narra que João, 18 anos, mediante grave ameaça, teria constrangido a manter com ele conjunção carnal, demonstrando interesse, juntamente com seu representante, na responsabilização criminal do autor do fato. Instaurado o inquérito policial para apurar o crime de estupro, todas as testemunhas e João afirmaram que a relação foi consentida por Maria, razão pela qual, após promoção do Ministério Público pelo arquivamento por falta de justa causa, já mudou o fundamento do arquivamento. Aquele arquivamento anterior foi por atipicidade, agora é por falta de justa causa, ou seja, só está arquivando porque nós não temos elementos aqui para oferecer a denúncia. Por falta de justa causa. O juiz homologou o arquivamento com base no fundamento apresentado. 2 meses após o arquivamento, uma colega de classe de Maria a procura e diz que teve medo de contar antes a qualquer pessoa, mas em seu celular havia filmagem do ato sexual entre Maria e João, sendo que no vídeo ficava demonstrado o emprego de grave ameaça por parte deste. Mediante, então, Maria, entrega o vídeo ao advogado da família. Considerando a situação narrada, o advogado de Maria. Entendemos, então? O inquérito policial por estupro. No final do inquérito, o delegado pediu melhor, delegado não indiciou, promotora pediu arquivamento por falta de prova, né? Então, aqui já faz coisa julgada formal e não coisa julgada material. Se este é o caso, então, de se aparecer uma prova nova, pode ser desarquivado, não é isso? Porque o arquivamento ou vai ser coisa julgada material ou coisa julgada formal, tá bom? O que o advogado deve fazer? Letra A. Está aqui, nada poderá fazer sob o ponto de vista criminal, tendo em vista que a decisão do arquivamento fez coisa julgada material falso, fez coisa julgada formal. Como é que eu vou descobrir isso, professor? Você vai dizer o seguinte, você vai ver na sua prova, obrigatoriamente a sua prova tem que indicar o fundamento do arquivamento. Qual foi o fundamento do arquivamento? Ou vai ser por falta de justa causa, que às vezes ele troca, ele colocou falta de justa causa aqui? Colocou. Mas pode colocar também, falta de base para a denúncia. Falta de base para a denúncia. Né? Quando isso ocorre, não está dizendo que o fato não é crime, o fato é crime. Só que não teve elementos para denunciar o sujeito. Carência de prova, não é isso? Carência de indício mínimo. Neste caso, a decisão que arquiva o inquérito policial com base neste fundamento, falta de justa causa, seja no que tange a autoria ou materialidade, tá? Você quer ver uma falta de justa causa com base em ausência de materialidade? Sujeito, alguém recebe, a autoridade policial investiga uma suposta morte lá na fazenda dele e tal, porque encontraram ossada, né, lá no seu quintal. E a perícia veio e descobriu falou que aquilo ali é osso de boi, mas já tinha uma denúncia de que ele teria enterrado alguém lá. Meses depois, encontrou no outro lugar, na mesma fazenda, ossada humana. Naquela primeira hipótese, foi arquivado por falta de
materialidade. Agora achou a materialidade. Neste caso aqui, ó, a falta de base era de autoria. Neste caso, faz coisa julgada formal. Ou seja, pode desarquivar. Poderá apresentar o vídeo ao Ministério Público, sendo possível o desarquivamento do inquérito ou oferecimento de denúncia por parte do promotor de justiça em razão da existência de uma prova nova, artigo 18 do CPP, correto. E a outra situação, então, é o fato atípico, que nós já falamos, que faz coisa julgada material. Tá bom? Tiago, funcionário público, senhores, aí eu estou indo, se o senhor tiver, professor, pode me interromper, se quiser anotar mais alguma coisa, tal, entendeu? Tiago, funcionário público, foi vítima de crime de difamação em razão de suas funções. Crime contra a honra de funcionário público, está lá no artigo 145 do Código Penal, por ali, crime contra a honra de funcionário público no exercício da profissão. Tanto o funcionário pode entrar com queixa, quanto o Ministério Público com denúncia. Então, eles concorrem, legitimidade concorrente. Tiago, funcionário público, foi vítima de crime de difamação em razão de suas funções. Após Tiago narrar os fatos em sede policial e demonstrar interesse em ver o autor do fato responsabilizado, é instaurado inquérito policial para investigar notícia-crime. Se ele demonstrou interesse, o que ele fez aqui? Ele deu a representação, porque é uma ação penal pública condicionada. Quando da elaboração do relatório conclusivo, a autoridade policial concluiu pela prática delitiva da difamação, majorada por ser contra funcionário público em razão de suas funções, bem como identifica João como autor do delito. Tiago, então, procura seu advogado e informa a este as conclusões, 1 mês após os fatos, para demonstrar que está dentro do período decadencial. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Tiago, de acordo com a jurisprudência do STF, deverá esclarecer: caberá ao Ministério Público oferecer denúncia em face de João após a representação do ofendido, mas Tiago não pode optar por oferecer queixa. Falso. Não é isso? A legitimidade é concorrente. Pode ser tanto o MP quanto o Tiago. Caberá a Tiago assistir por seu advogado, oferecer queixa-crime, não podendo o ofendido optar por oferecer representação MP falso. Tiago poderá optar por oferecer queixa-crime, assistido por advogado, ou oferecer representação ao Ministério Público para que seja analisada a possibilidade de oferecimento de denúncia verdadeiro, STF, súmula 714, tá bom? Uma revisão geral sobre a ação penal, então, tá? Para a gente não perder a oportunidade. Vamos fazer uma revisão geral aqui sobre a ação penal. Pessoal, nós sabemos que todo crime, ele tem uma forma de agir do Estado. A ação penal nada mais é do que um nome, um jeito que a doutrina achou, e a lei também, de dizer, quando acontecer um crime, como é que o Estado vai movimentar? Só se a vítima provocar, ou o Estado pode movimentar por conta própria? Então, a ação penal indica isso. A ação penal, ela, no Brasil, classifica da seguinte forma: ação penal pública e ação penal privada, não é isso? A ação penal pública e ação penal privada. O que interessa para nós aqui? Ó? Quem é que tem a titularidade de mover o processo, mover a ação penal, quando for um crime de ação penal pública? O Ministério Público. O Ministério Público tem a titularidade da ação penal pública. Tá? Quem é que tem a titularidade da ação penal privada? Eu caluniei a colega. O que tem a ver o MP com isso? Nada. Salvo se ela for funcionário público e estiver no exercício da profissão. Se não, caberá ao ofendido mover o quê? A queixa.
o Ministério Público oferece denúncia e o ofendido oferece queixa, não é assim? Beleza. Então, ação penal pública, ação penal privada. A ação penal pública vai se subdividir em duas. A ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. A incondicionada, quando que eu vou saber se é incondicionada? Na omissão da lei. Por exemplo, se você pegar o roubo, lá no artigo 157, não é isso? Você vai olhar 157, pode olhar todo o capítulo. Não vai conseguir verificar, não vai conseguir visualizar o tipo de ação penal no roubo. Por quê? Porque a lei foi omissa. E na omissão da lei, a ação penal pública incondicionada. Já teve uma questão disso, querendo saber do candidato, como é que se identifica se uma ação penal é pública incondicionada, condicionada ou ação penal privada? Pela omissão da lei, presume que é incondicionada. A ação penal pública condicionada, ela vai partir em duas. Condicionada à representação de quem? Representação da vítima, representação do seu representante legal, né? Como é que vou saber se uma ação, se um crime é de ação penal pública condicionada à representação? Vai estar escrito lá, ó, somente se procede mediante representação. Por exemplo, artigo 147, parágrafo único, lá do Código Penal. Ameaça, está lá na ameaça, ameaçar alguém por palavra, escrito, gesto. Pena, 1 a 6 meses. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. Beleza? Essa representação, ela é... Qual é a natureza jurídica? Se perguntar para você, qual a natureza jurídica da representação? Tá? Condição objetiva de procedibilidade. Condição objetiva de procedibilidade. O cara vai na prova e fala assim, ó, a representação é uma condição objetiva de punibilidade. Não é de punibilidade. Condição objetiva de procedibilidade. Condição objetiva de punibilidade é lá no artigo 109 do Código Penal, prescrição. Prescreveu, o Estado perdeu o direito de punir. Não tem nada a ver com representação. Somente se procede mediante representação. Então, é procedibilidade. Tá bom? Esta representação, qual é o prazo que a vítima tem para dar a representação? 6 meses, isso mesmo. 6 meses a contar do fato? Não. 6 meses a contar da ciência da autoria. Eu mando uma carta ameaçando ele. Eu não identifiquei. Daqui 8 meses que ele consegue ver o autor da carta. Se fosse a partir do fato, já tinha caído em decadência, não é isso? Então, a partir da ciência da autoria, tá bom? A representação. O sujeito deu a representação. Já sabemos que 6 meses. Tem como ele desistir da representação? Tem, isso mesmo. Tem a retratação. A retratação nada mais é do que a desistência da representação. A retratação é a desistência da representação. Tem prazo para retratar? Tem. A retratação, ela só pode ocorrer até o oferecimento. Ofereceu a denúncia, não pode mais retratar. Entendeu? Tá? Eu ameacei o colega, ele me representou, depois, cara, faz isso comigo não, pô. Eu vou fazer um concurso aí, vai me prejudicar, tal. Tira esse trem de lá. Ele vai lá. Delegado, você, ó, já mandei para o MP. Ela vai na promotora. A promotora falou, já ofereci denúncia. Então, não pode mais retratar. Agora, cuidado com a pegadinha. Na Maria da Penha, a retratação é possível? É possível a retratação. Está lá no artigo 16, não é isso? Da 11.340. A retratação na Maria da Penha, ela vai mudar o marco. Em vez de ser até o oferecimento, vai até o recebimento. É possível a retratação no crime envolvendo Maria da Penha? Se o crime admitir, por exemplo, ameaça. Ameaça admite? Admite.
Até quando a vítima pode retratar? Letra A, até o oferecimento da denúncia. Falso, até o recebimento. Entendeu? Foi muito questionado na época, porque, como a lei é para proteger a mulher, alguns, os contrários, disseram, mas para aí. Então, significa que o sujeito ganhou um espaço maior para pressionar a mulher para ela retratar. De certa forma, sim. Mas venceu ao lado que diz o seguinte, não, esse espaço maior é exatamente para que proteja a unidade familiar. Só vai acontecer se houve a reconciliação. Na Maria da Penha, ainda a representação precisa dos seguintes requisitos. Desculpa, a retratação precisa de, na presença do juiz, uma audiência só para isso, na presença do juiz e com oitiva do Ministério Público, tá bom? E a ação penal pública, então, pode ser também mediante requisição do ministro da Justiça. A ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Quando que isso ocorre? Quando a lei exigir. Se a lei exigiu que determinado crime só vai proceder à investigação com a requisição do MJ, do ministro da Justiça, é uma condição objetiva de procedibilidade. Por exemplo, crimes contra a honra de presidente da República, chefe de Estado estrangeiro, ministro do STF, crimes praticados contra brasileiro no estrangeiro, que não tenha sido lá processado, precisa de requisição do ministro da Justiça. E a ação penal privada? A ação penal privada, ela vai subdividir em 3. A ação penal privada genérica, tá? Também chamada de comum. A ação penal privada personalíssima. E a ação penal privada subsidiária da pública. Ação penal privada genérica, ação penal privada personalíssima e ação penal privada subsidiária. Começando pela personalíssima, porque aí a genérica vai por exclusão. A ação penal privada personalíssima é aquele tipo de crime em que só a vítima, só a pessoa, por isso que fala personalíssima, só a pessoa da vítima pode autorizar o Estado. Por exemplo, lá do artigo, salvo o melhor juízo, é isso mesmo, 236 do CP. Ocultar impedimento para casar. Por exemplo, o sujeito tem uma doença grave, ele oculta essa doença da mulher, ou vice-versa, e casa. De forma que, se o outro contraente ficasse sabendo, jamais casaria, praticou esse crime. A lei fala que somente o ofendido pode mover esse tipo de ação. Então, é personalíssimo. Mas e se o ofendido for menor de 18? Porque menor de 18 não tem capacidade processual. Tem que esperar completar 18. Tá bom? E a subsidiária? A ação penal privada subsidiária é aquela em que a vítima entra no lugar do Ministério Público. Porque o MP quedou-se inerte, nada fez, no prazo que ele tinha para fazer a denúncia, ou requerer o arquivamento, ou pedir novas diligências. Então, aqui, ó, a vítima ganha da Constituição Federal, viu? E do CPP, ele ganha o direito de entrar no lugar do MP. Essa, então, ação penal privada subsidiária, tá bom? Lívia, insatisfeita com o fim do relacionamento, Lívia, insatisfeita com o fim do relacionamento amoroso com Pedro, vai até a casa deste na companhia da amiga Carla. E ambas começam a quebrar todos os porta-retratos da residência, nos quais estavam expostos fotos da nova namorada de Pedro. Quando descobre os fatos, Pedro procura um advogado que esclarece a natureza privada da ação criminal pela prática do crime de dano, porque o crime de dano, ação penal privada. Diante disso, Pedro opta
por propor queixa-crime em face de Carla. Lembrando que são duas, né? Carla é a autora do fato, qual que é a outra? E Lívia. Beleza? Diante disso, Pedro opta por propor queixa-crime em face de Carla pela prática do crime de dano, 63 capital, já que nunca mantiveram boa relação e ela tinha conhecimento de que ela era reincidente. Mas quanto a Lívia, liga para ela e diz que nada fará, pedindo apenas que o fato não se repita. Apesar da decisão de Pedro, Lívia fica preocupada quanto à possibilidade de ele mudar de opinião, razão pela qual contrata um advogado junto com Carla para consultoria jurídica. Considerando apenas as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que ocorreu renúncia em relação à Lívia, de modo que a queixa-crime não deve ser recebida em relação a Carla. Sim, verdadeiro. Senhor, vamos lá então? A ação penal privada, ela apresenta alguns institutos que a ação penal pública não tem. E um dos institutos é a renúncia. E aqui eu já faço para você um parâmetro assim, ó. Você tem renúncia, você tem perdão, renúncia e perdão. Qual a diferença da renúncia e do perdão? A renúncia é uma desistência. A renúncia é a desistência de oferecer a queixa. Desiste de oferecer queixa. E qual é a diferença da renúncia para o perdão? Aqui já foi oferecida a queixa, mas aqui é uma desistência de continuar com o processo. Aqui a desistência de iniciar o processo e aqui desiste de continuar o processo. Eu caluniei a colega. Oh, Marcelo, se você me pagar tanto, se você me pedir desculpa, eu não vou fazer nada contra você. Ah, então você me dá uma declaração? Sim, te dou uma declaração. O que ela está fazendo? Uma renúncia. Ah, não, ela já está me processando. Lá no meio do processo, ela fala assim, quer saber? Esse processo está me dando muito gasto. Como é que eu faço? Pergunta para o advogado. Como é que eu faço para desistir desse trem? Oferecendo o perdão. Muito bem. Aí a questão vem e fala. A renúncia, ela é geral. O que é renúncia geral? Se tem mais de um autor do fato, renunciou para um, renunciou para todos. Aqui, ó. Ó, Carla, só vai entrar com queixa contra a Carla. Contra a Lívia, não. Mas para aí, não são dois os querelados? Se renunciou para um, a renúncia abrange a todos. Entendeu? Por isso que ela fala que a renúncia é geral. E o perdão? O perdão é geral? Vamos lá. Então veja bem. O perdão, pessoal, diz a lei seguinte, que o perdão, dado a um, aproveita aos demais que aceitarem. O perdão dado a um, aproveita aos demais que aceitaram. Ok? Aqui nós temos o querelante e aqui nós temos dois querelados. O querelante fala, ó, eu estou perdoando você. O juiz vai mandar consultar o outro querelado. E aí, você também aceita o perdão? Mas ele não está me perdoando, não interessa. O perdão ofertado a um, aproveita ao outro. Só que aproveita se ele aceitar. Por quê? Por causa disso aqui, ó. A renúncia, ela é unilateral. Só precisa da vontade da vítima. O perdão, ele é bilateral. Por quê? Precisa da vontade de quem acusa, o querelante tem que ofertar o perdão, mas só vai gerar efeito se o querelado aceitar. Qual é o prazo para o aceite? 3 dias, isso mesmo. Qual que é o prazo para o aceite? 3 dias, tá? Qual é o prazo para a renúncia? Antes do oferecimento da queixa.
Qual é o prazo para o perdão? Até o trânsito em julgado. Ó, cuidado. Sobre a ação penal, indica a alternativa correta. E está lá assim, ó. A renúncia e o perdão, instituto exclusivo da ação penal privada, poderão ser concedidos até o trânsito em julgado da sentença. Falso, porque ele julgou a renúncia e o perdão. A renúncia antes do oferecimento da queixa. Agora, o perdão até o trânsito em julgado. Aí transitou, passa para uma outra fase, fase da execução, aí não pode mais, tá bom? No dia 31 de dezembro de 2015, Leandro encontra em uma boate Luciana, com quem mantiveram uma relação íntima de afeto, na companhia de duas amigas, Carla e Regina. Só vamos colocar o nome aqui, senão nós vamos perder. Luciana, Carla, Regina, personagem, então, da nossa questão. No dia 31 de tal, Leandro encontra em uma boate Luciana, com quem mantiveram uma relação íntima de afeto, na companhia de duas amigas, Carla e Regina. Já alterado em razão da ingestão de bebida alcoólica, Leandro, com ciúmes de Luciana, inicia com esta uma discussão e desfere socos em sua face. Luciana, asterístico nela, porque ela vai cair aí vai trazer a Maria da Penha, né? Carla e Regina vêm em defesa da amiga, mas descontrolado, Leandro também agride as amigas, causando lesões corporais leves nas três. Ó. Diante da confusão, Leandro e Luciana são encaminhados a uma delegacia, enquanto as demais vítimas decidem ir para suas casas. Após exame de corpo de delito, confirmando as lesões leves, Luciana é ouvida e afirma expressamente que não tem interesse em ver Leandro responsabilizado criminalmente. E daí, Luciana não é vítima de uma Maria da Penha? Lesão corporal na Maria da Penha, ação penal pública incondicionada. Querendo ou não, o Estado vai agir, porque o delegado pode agir de ofício. Em relação às demais lesadas, que não tem nada a ver com a Maria da Penha, porque é uma circunstância pessoal, em relação às demais lesadas, não tiveram interesse em ser ouvidas em momento algum das investigações, mas as testemunhas confirmaram as agressões. Diante disso, o MP, em 5 de julho de 2016, oferece denúncia em face de Leandro, imputando-lhe a prática de 3 crimes de lesão corporal leve. Considerando apenas informações narradas, o advogado de Leandro, senhores, então aqui, ó, lesão corporal leve, artigo 129, né, parágrafo 9º do Código Penal, porque ela é Maria da Penha. Essas aqui não estão no âmbito da Maria da Penha. Para esta aqui, ó, nós temos a ação penal pública condicionada. Tá certo? Lesão corporal, ação penal pública condicionada. Tá? Artigo 88 da 9.099, né? Já que ela não está na Maria da Penha. Essa aqui, ação penal pública incondicionada. Senhores, o Ministério Público podia oferecer denúncia sem a representação? Não podia. Em relação a estas duas, o Ministério Público não podia oferecer denúncia porque não tinha representação. Mas esta também não quis. O Ministério Público podia oferecer denúncia? Podia. Então, vamos lá. Não poderá buscar a rejeição. Então, vamos lá, o que é? Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Leandro não poderá buscar a rejeição da denúncia em relação a nenhum dos 3 falsos, vai buscar em relação às 2. Poderá, então a resposta correta, não poderá buscar a rejeição da denúncia em relação ao crime praticado contra a Luciana, verdadeiro, porque é um crime de ação penal pública incondicionada, mesmo ela não tendo manifestado interesse, o delegado pode agir de ofício e o Ministério Público também pode oferecer a denúncia. Mas poderá pleitear a imediata rejeição quanto aos delitos praticados
Contra a Carla e Regina, sim, porque a 9.099 fala que é de ação penal pública condicionada. E o 41 da 11.340 fala que para Maria da Penha não se aplica a 9.099. Não precisa de representação nem nada, inclusive essa aí foi a decisão do Supremo, né? Que julgou constitucional esse artigo e tal. No dia 15 de maio de 2017, Caio, pai de um adolescente de 14 anos, conduzia um veículo automotor em via pública às 14 horas, quando foi solicitada sua parada em uma blitz. Após consultar a placa do automóvel, os policiais constataram que o veículo era produto de crime de roubo, ocorrido no dia 13 de maio de 2017. Então, vejam, senhores, que o roubo ocorreu no dia 13 e ele foi parado na blitz no dia 15. A questão já vai sinalizar para você aí se tem flagrante, se não tem. Em sede policial, a vítima do crime de roubo foi convidada a comparecer e, em observância a todas as formalidades legais, reconheceu Caio como o autor do crime que sofrera. Caio, então, inicialmente é preso, né, suspeito de receptação e tudo mais, mas a vítima falou, não, ele foi o autor do roubo. A autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante pelo crime de roubo em detrimento da receptação. Senhores, 13 para 15 já não tem mais o estado de flagrante, né, que nós vamos falar agora. O Ministério Público, em audiência de custódia, manifesta-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Conversão da prisão em flagrante, primeiro que para converter o flagrante em preventiva, o flagrante tem que ser legal. Ele não falou pela decretação, ele falou pela conversão, né? Valorizando o fato de Caio ser reincidente, conforme confirmação constante de sua FIC, Folha de Antecedentes Criminais. Quando de sua manifestação, o advogado de Caio, sob o ponto de vista técnico, deverá requerer o quê? Senhores, então, dia 13 para o dia 15, não tem mais estado de flagrante. O que ele vai requerer, então, quando a prisão é ilegal? Relaxamento, tá? Liberdade provisória, não, porque a liberdade provisória, ela é um instituto que só pode ser aplicado se a prisão for legal. Quando que eu vou saber se é relaxamento ou liberdade provisória? Simples, né? A prisão é legal ou ilegal? A prisão é legal, liberdade provisória ou revogação da prisão, se for prisão preventiva. E quando a prisão for ilegal? Torna a prisão sem efeito. Para tornar a prisão sem efeito, relaxamento. Beleza? Tá? Aqui ele entregou para nós, ele entregou que a prisão é ilegal, porque olha só, se o sujeito praticou o fato no dia 13, só foi preso no dia 15 e não tinha perseguição, porque não mostra aqui que tinha perseguição, então está fora do estado de flagrante, a prisão é ilegal, logo, relaxamento da prisão em razão da ausência de situação de flagrante. Não é isso? Vamos falar um pouco da prisão em flagrante, então, aqui. Senhores, quando você vai estudar, para você responder sobre prisão em flagrante, você verifica que todas as questões batem nas hipóteses de flagrante. Quais são, então, as hipóteses de flagrante? Né? As espécies de flagrante. Nós temos flagrante próprio, flagrante impróprio, flagrante presumido. Olha aí. Tá? Flagrante próprio, impróprio e presumido. Artigo 302, inciso 1º e 2º. Isso, 300. 302, inciso 3º. 302, inciso 4º. Quando é que o flagrante vai ser próprio? Quando o sujeito estiver
praticando a infração penal, eu estou tomando o celular dela e alguém fala, pega ladrão, pega ladrão. Eu consegui terminar, chegar, completar o iter crimes? Não. Estou praticando a infração penal. Ah, não, eu consegui tomar o celular dela, mas nem sair da sala. Então, praticando ou acabar de praticar. Acabar de praticar. E é preso no local. Porque eu posso acabar de praticar, alguém ir sair correndo e me prender lá no CPA. Aí já não foi preso no local, porque teve perseguição. Esse é o flagrante próprio, está lá. Ó. Quando estiver praticando a infração penal, inciso 1º, ou acabar de praticar, inciso 2º. Flagrante próprio. Senhores, a questão fala que dia 13 para o dia 15, então não está nem praticando e nem acabou de praticar. Pronto. O flagrante vai ser impróprio quando o sujeito for perseguido logo após a prática do fato. Quando o sujeito for perseguido, né? Esta perseguição, ela tem que ser, pessoal, ininterrupta. Porque senão cessa o flagrante, o estado de flagrante. O que é uma perseguição ininterrupta? É aquela em que o policial, ou o responsável pela prisão, porque pode ser qualquer pessoa, não desiste de procurar o sujeito. O cara não vai na imprensa, às vezes, e a polícia fala assim, ó, nós não vamos sossegar enquanto não prendê-lo. Eles estão dizendo, então, que está uma procura ininterrupta. Os caras estão no mato, um dia, 2 dias, uma semana. Por isso que não existe isso. Ó. Sobre a prisão indica a alternativa correta. O flagrante, a perseguição, melhor, que ultrapassa 24 horas, faz cessar o flagrante. Falso. Porque a perseguição, ela só cessa o flagrante quando ela for interrompida. O que é interromper? Desistir de procurar. Beleza? Senhores, o sujeito praticou um crime na rua, né? Caiu no CESP, isso aí num concurso. O sujeito praticou um crime, deu um tiro no cara, saiu correndo e entrou numa casa. E perguntou se a polícia podia entrar na casa e prender o cara. A resposta, não, não pode. Mas ele não está em flagrante? Ele está em flagrante. A Constituição Federal falou que a casa é inviolável, só podendo ser adentrar nela para prestar socorro, desastre ou flagrante delito. Mas não está em flagrante? Porque se estiver perseguindo, o cara deu um tiro no sujeito, saiu correndo, flagrante impróprio. Entrou numa casa, não pode entrar na casa? Não. Porque quando a Constituição Federal autoriza entrar na casa em caso de flagrante, é se o flagrante estiver acontecendo naquela casa. Entendeu? Se o flagrante estiver naquela casa, ou seja, só no caso do próprio, já enxergaram. No impróprio, não pode entrar na casa. Né? Senhores, presumido. O que é o flagrante presumido? Quando o autor do fato, ele é encontrado, ó, ele é encontrado logo depois, porque senão você vai dizer assim, Marciano, mas ele foi encontrado logo depois? Ele é encontrado logo depois com o quê? Ele é encontrado logo depois com o objeto do crime, com a arma do crime, com o instrumento do crime, por exemplo, um pé de crava, instrumento, ou papéis, ou seja, qualquer corpo de delito. Né? Por exemplo, uma roupa suja de sangue vira papel para fins de prova, vira corpo de delito. Senhores, mas então é a questão, porque se você fala assim, ó, olha lá, ele não foi, no dia 15 de maio de 2017, Caio, pai de um adolescente de 14, ele foi encontrado com o objeto. É verdade, ele foi encontrado com a res furtiva. Só que o problema é que nem flagrante presumido é. Nós já falamos que não estava praticando, nem acabou de praticar. Não tem perseguição, porque senão estava certo o flagrante. Mas ele foi encontrado, foi. O problema foi isso aqui, ó.
logo depois. Ele não foi encontrado logo depois, porque o roubo foi no dia 13 e ele foi encontrado no dia 15. E o logo depois tem que ser um período que não pode ultrapassar um dia. Por isso que a questão, ela jogou 2 dias para nem dar discussão de nulidade. Entendeu? 13 para 15. Entendeu? Passou de 24, passou de um dia aqui, não é logo depois. Então, o que é logo depois? Eu furto a moto dela, vou passar numa blitz, acabei de furtar, não tem ninguém me perseguindo, não fui preso no local, mas aí o policial, peraí, cadê o documento dessa moto? Não tenho, tal, eu acabo falando, eu furtei essa moto ali. Eu fui encontrado logo depois. Eu fui encontrado amanhã ou depois da manhã. Se for o autor do fato, não pode. Olha que a questão foi inteligente, porque, em detrimento da receptação. Por que será que ele escreveu aqui, Onde que está escrito em detrimento da receptação? A autoridade policial lavrou, em detrimento. Porque se fosse lavrado por receptação, o flagrante estava verdadeiro, 303 do CPP. Porque a receptação é um crime permanente. E o crime permanente, o sujeito pode ser preso a qualquer momento. Você está entendendo? Como o delegado não falou assim, receptação não é porque a vítima confirmou que ele é o autor do roubo, então não comprou, então não tem mais flagrante. Tá bom? Senhores, quais outras espécies de flagrante não estão no CPP, mas nós temos o flagrante preparado, isso mesmo. Né? Flagrante preparado, provocado, crime de ensaio ou de experiência. Que trem é esse? É aquele flagrante tratado na súmula 145 do STF. O flagrante preparado é quando a polícia instiga alguém, provoca, dá ideia para alguém praticar um crime. Não é isso? Está desconfiado aqui que na aula de processo penal some celular. Ele é policial, fala assim, só pode ser o Marciano que está pegando. Pega, fala assim, combina com ela, deixa o seu celular lá em cima, sai todo mundo. Ele dá a ideia para o Marciano, celular aí, está dando sopa, eu sei quem compra. A hora que eu pego o celular, ele dá voz de prisão para mim. Sim, mas foi você que preparou, foi você que deu a ideia. Este flagrante, ele é válido ou inválido? Inválido. Sim, mas ele não me obrigou a praticar o crime, ele só deu ideia. Sim, mas o Supremo falou que é inválido porque torna-se impossível a consumação. Entendeu? Tá? Aí você fica esperto com a droga, porque os caras vêm cobrando isso no crime de droga. Olha só. Você concorda que quando se fala em droga, né, tráfico, vamos pegar aqui, vamos chamar aqui, o policial militar, ele pode se passar por vendedor de droga ou ele pode se passar por comprador, tá? Ela é policial, sabe que eu sou um atravessador de droga. Eu vou prender o Marciano. Fala com o outro. Você quer apostar comigo que um dia eu vou prender? Tá. Ela pega uma droga e chega para mim e fala assim, Marciano, eu tenho um negócio aqui que dá para você ganhar dinheiro. Eu sou atravessador, entendeu? Quanto você está vendendo no mercado? 7 mil, eu vendo para você por 2 mil. A hora que eu compro a droga dela, ela me prende. Então, o policial está passando por vendedor. Isso aqui, o flagrante é inválido. Senhores, a questão te dá isso. Se for envolver droga, a questão vai dizer se o policial passou por vendedor ou comprador. O policial está desconfiado que minha casa é boca de fumo. A policial chega lá e fala assim, você tem droga para vender? Então o policial agora virou comprador. A jurisprudência e as questões de concurso do OAB, tudo quanto, fala que o flagrante aqui é válido. A questão vai dizer isso para você. João da Silva, policial militar, passando-se por usuário de droga, então ele virou comprador. Flagrante válido. E por que a jurisprudência chegou nesse sentido? Assim, senhores, o tráfico de drogas, ele tem vários núcleos, não é isso? Tem 18 verbos ali. São várias formas de praticar o crime de tráfico. Né? Fornecer.
que em vez de falar vender, ele colocou fornecer. Fornecer a título gratuito ou oneroso. Entendeu? O policial chega e fala assim, você tem droga para vender? Eu estou fornecendo. Ele me prende. Nesse verbo não pode. Porque foi você que provocou eu para te vender. Só que a jurisprudência falou, mas para aí. Ó. Sujeito para vender, ele tem que primeiro só vende se ele já tem em depósito. Então, ó, manter em depósito. Que é a mesma, ou então guardar. Ou então armazenar. Oh, para aí. O policial interferiu, preparou, te instigou a manter em depósito? Não. Então o sujeito é preso em flagrante, porque apesar desse verbo aqui ser inválido, existem outros verbos. Tá certo? E aí, por causa desse aqui, ó, do 303 do CPP. Enquanto não cessar a permanência, poderá ocorrer a prisão em flagrante. Então, é um crime permanente. Tá bom? Senhores, também, outra espécie de flagrante, flagrante esperado. Esse aqui é tranquilo, cuidado, esperado, ele é válido. A polícia fica sabendo que em tal lugar vai acontecer um crime. Vai para lá, fica escondido e espera para prender o sujeito. Ó, ficou sabendo que lá na Ponte de Pedra vai ter uma entrega de droga. Vai lá e fica escondido, Ponte de Ferro. Não é isso? Esse flagrante é válido porque a polícia não instigou, não preparou. Flagrante forjado. Flagrante forjado. Também chamado de maquinado. Forjado ou maquinado. Esse flagrante é quando a polícia implanta a materialidade. Ela implanta a prova. Por exemplo, joga a droga no bolso do sujeito, está revistando, joga a droga e fala assim, ó, você está preso por tráfico de droga porque eu achei uma droga. Sim, mas foi você que colocou. Joga a droga no porta-malas, vai fazer uma busca e apreensão, joga a arma na gaveta. Esse flagrante é o forjado. Esse flagrante, cuidado, ele é inválido e causa, né? E causa abuso de poder, abuso de autoridade, se quem prendeu foi a autoridade. Não é isso? Porque se quem prendeu foi o dono do bar, falsa comunicação de crime. Abuso de autoridade ou falsa comunicação de crime. Senhores, e outro flagrante que nós temos é o flagrante postergado. Flagrante postergado. Flagrante diferido, é a mesma coisa. Ação controlada, não é isso? Flagrante postergado, diferido, retardado, ação controlada. Este aqui, ó, coloca aí, ó, quando a lei autoriza efetuar a prisão depois. Quando a lei autoriza efetuar a prisão depois. Como assim? Ó? Senhores, o sujeito está praticando um fato. Então, olha só. Praticando a infração penal, ou acabou de praticar, ou foi perseguido, ou foi encontrado logo depois. Estando em estado de flagrante, tem que fazer a prisão em flagrante. Sob pena de o policial incorrer em um ilícito. A lei veio e falou assim, ó, para aí, ó, poderá, em determinada situação, deslocar essa prisão em flagrante para cá. Ó. Não prende aqui na hora que ele está praticando o fato. Prende depois. Por isso que fala postergado, retardado. Não precisa prender aqui no dia 1º de julho de 2017. Vai prender lá no dia 20 de setembro de 2017. Bem depois, mas para aí, sem perseguição, sem nada, sem. É o que aconteceu com o Rocha Loures lá, aquele sujeito que estava correndo com a mala de dinheiro lá, lembra lá? Que a Polícia Federal colocou um chip e tal. É um flagrante retardado. Quando a lei autorizar. No Brasil, nós temos a Lei 12.850, de 2013, que é crime organizado. Nós temos a Lei 11.343, de 2006, que autoriza fazer essa espécie de prisão. Para que isso, senhores? Para dar maior efetividade à operação. No tráfico de drogas, por exemplo, não adianta prender só um.
a polícia quer prender. Deixa ele embora. Vai prender depois porque ela quer saber para onde que ele está levando, de onde que ele está buscando, para dar maior efetividade. Tá ok? Douglas responde à ação penal na condição de preso cautelar. Preso cautelar, ou ele deve estar preso preventivamente. Aliás, se ele responde à ação penal e está preso cautelar, só pode estar preso preventivamente. Porque temporário não pode. Porque temporário não tem na ação penal. E flagrante não pode, porque flagrante na ação penal já teria sido convertido em preventiva. Douglas responde à ação penal na condição de preso preventivo pela prática do crime de furto qualificado, sendo ele triplamente reincidente específico. No curso do processo, foi constatado por peritos que Douglas seria semi-imputável. É o mais ou menos, não é isso? Semi-imputável. E que haveria risco de reiteração. Eles respondem por furto qualificado. Lá 155, seus parágrafos, né? O furto qualificado, o furto não tem violência contra a pessoa. A violência, não é isso? Subtrair para si coisa alheia móvel. Provavelmente mediante escada, né? Ou noturno, sei lá. O magistrado em atuação de ofício, revoga a prisão preventiva de Douglas, entendendo que não persistem os motivos que justificaram essa medida mais grave. Aplicando, porém, a medida cautelar de internação provisória com base no artigo 319 do CPP. Diante da situação narrada, o advogado de Douglas poderá requerer o afastamento da cautelar aplicada em razão, senhores, aqui questão objetiva, no sentido de meramente o que está na lei, para ter este tipo de medida cautelar, tá? Somente, porque, ó, porém, medida cautelar de internação. Que tipo de medida cautelar? Internação provisória. Internação provisória só é possível quando o crime tem violência à pessoa. Está lá no artigo 319. E o que é esse trem? Em vez do cara ficar preso, ele vai para o ambulatorial, hospital psiquiátrico e tudo mais. Fica lá. Isso só é possível em crime de violência, que tem violência contra a pessoa. Furto tem violência contra a pessoa? Não. Então, a resposta de o crime imputado não ter sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, artigo 319, inciso 7º, tá bom? Senhores, medida cautelar diversa da prisão, está lá no artigo 319, é uma hipótese em que o juiz pode substituir a prisão preventiva. A única que vincula o sujeito é essa aqui, ó. Para internação, né, provisória, somente crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Maicon, na condução de veículo automotor, causou lesão corporal de natureza leve em Marta, desconhecida, que dirigia outro automóvel. Lesão corporal de natureza leve, com veículo ou sem veículo, desde que não seja Maria da Penha, é ação penal pública condicionada, artigo 88, 9.099. Leve Marta, que desconhecida, que dirigia outro automóvel, que inicialmente disse ter interesse em representar em face do autor dos fatos, diante da prática do crime do artigo 303, caput do CTB. Senhores, representação ela deu, não é isso? Em audiência preliminar, com a presença de Maicon e Marta, acompanhados por seus advogados e pelo MP, houve composição civil dos danos. Que trem é esse? Um acordo entre eles, reduzida a termo e homologada pelo juiz, em sentença. No dia seguinte, Marta se arrepende, procura seu advogado e afirma não ter interesse na execução do acordo celebrado. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Marta. Então, vamos lá, senhores, composição civil, 9.099.
Resposta é essa aqui, ó. Deverá esclarecer que o acordo homologado acarretou renúncia ao direito de representação. Agora vamos lá, então. Senhores, ó, transação penal, composição civil e sursi processual. São os 3 institutos previstos lá na 9.099. Qual a diferença de um de outro e suas consequências? Transação penal, ele é um acordo. Composição civil, ele é um acordo. A transação penal é um acordo entre o autor, alguém já falou, autor do fato e Ministério Público. Tá certo? Olha aí, ó. É um acordo entre o autor do fato e Ministério Público, uma transação penal. Tá? A transação penal é possível em ação penal pública, segundo a lei, ação penal pública. Beleza? E aqui, ó, a composição civil é um acordo entre as partes, entre o autor do fato e vítima. Você quer ver? Eu caluniei a colega. Eu sou autor do fato, ela a vítima. Eu pedi desculpa, é um acordo. Eu paguei um valor, é um acordo. Eu me comprometi a pagar um valor, é um acordo. O que tem a ver o MP com isso? A ação penal é privada. A composição civil é possível em todas as espécies de ação. Todos. Seja ela ação penal privada ou ação penal pública. Então, o acordo é possível, ó, em ação penal pública ou ação penal privada. Olha o que a questão trouxe. Ó. O crime de lesão corporal leve é um crime de ação penal pública condicionada. Na ação penal pública, ela pode ser incondicionada ou condicionada, não é isso? A ação penal pública pode ser incondicionada ou condicionada. Senhores, quando o sujeito faz uma composição civil, quando ele faz um acordo, e isso aqui é no GCRIM, Juizado Especial Criminal, tá, até pelo tamanho da pena, quando ele faz um acordo, você vai verificar na sua questão que tipo de ação penal. O crime de lesão corporal leve é um crime de ação penal pública condicionada. A 9.099 fala o seguinte, ó, o acordo feito entre vocês em ação penal pública condicionada e ação penal privada extingue o direito. Ou seja, é a renúncia da representação. É como se fosse a renúncia do direito de queixa ou da representação. Ou seja, ó, Marta se arrepende, procura seu advogado e afirma não ter interesse. Já era. Foi homologado pelo juiz. Se a ação penal é pública condicionada ou incondicionada, ou ação penal privada, o acordo feito entre autor e vítima causa a renúncia do direito de representação. Ela quer desistir para voltar ao processo. Não pode. Por isso que aparece ali a resposta. Ó. Esclarecer que o acordo homologado acarretou a renúncia ao direito de representação. Ok? Tá? Senhores, e se o acordo não for cumprido? Ó, eu te pago, eu te dou. Pô, vamos fazer um acordo aqui, você me paga uma indenização e eu desisto desse trem. Você recebe em cheque? Ou então vou pagar em tal dia? Tá bom. E eu não pago. Senhores, o acordo homologado, ele forma o quê? Título executivo. E esse título executivo, se perguntar na prova para você, ele deve ser executado onde? No próprio GCRIM? Não. Executado no juízo comum, no cível. Entendeu? É como se
eu não paguei para ela a indenização, ela vai pegar aquela ata e vai me executar. Por que eu estou falando isso? Porque a questão pode dizer para você assim, ó, em caso de composição civil, caso o autor do fato não cumpra o acordado, os autos retornam à sua origem. Não. O processo criminal, o fato na seara criminal já acabou. Basta agora executar o civil. Aí a diferença tem entre a transação, né? A transação penal. Se o acordo executado, a promotora fala para mim assim, ó, você não quer pagar 5 sacolões lá para pai? Sim, e eu não cumpro. E agora? Volta, né? Salvo o melhor juízo, deve ser a súmula vinculante 45 ou 46, que fala isso, que ó, se a transação penal que não for cumprida, o processo retorna. Aqui, ó, se não for cumprido, o quê? Da execução. Aqui o processo retorna. Senhores, e o sursi? Ah, tá. Aqui, ó. Tranquilo aí, senhores? Quando que é possível transação penal e composição civil? Crime com pena máxima. Crime com pena máxima até 2 anos. Crime com pena máxima até 2 anos. Tanto para composição quanto para transação penal. Ah, então para aí. Por isso, senhores, que ó, qual que é a pena da associação criminosa? 1 a 3. Pode ter composição civil? Pode ter transação penal na antiga quadrilha? Não, porque a pena supera 2 anos. Opa, aí você pega a calúnia, 138, né? Pena, 6 meses a 2 anos. Aí, ó. Pode ter composição civil ou transação penal? Pode ter. Composição civil. Tá bom? Ameaça. 1 mês a 6 meses. Está dentro dos 2 anos. Beleza? Aí a diferença do sursi. O sursi processual, ele é um instituto que é cabível em crime com pena mínima. Aqui é crime com pena máxima. Aqui é crime com pena mínima. E cuidado da pegadinha. Mínima cominada. Aqui, ó, máxima cominada. O cara troca. Sobre o processo penal e o demais leis, analisa os itens seguintes. Eu julgo, indica a alternativa correta. É possível a transação penal em crime com pena máxima aplicada até 2 anos. Falso. Não é a máxima aplicada, é a máxima cominada. É possível a suspensão condicional do processo quando o crime, quando for aplicada a pena mínima de até 1 ano. Falso. Crime com pena mínima cominada de até 1 ano. Mas qual que é a diferença de aplicada e cominada? Não é isso? Aplicada tem que ter a sentença e cominada é aquela que está prevista em lei. Aqui, ó. Aqui, ó, qual que é a pena cominada? A pena prevista. Tem um mínimo e tem um máximo. Tem um mínimo e tem um máximo. Tem um mínimo e tem um máximo. Mas você concorda que quando o juiz sentenciar, ele pode até, inclusive, aplicar 1 ano? Por isso que não é pena aplicada. Porque ó, no 288, o juiz pode aplicar 1 ano e mesmo assim não tem transação penal. Porque a lei fala cominada, tá? Maria recebe ligação de 2 delegacias diferentes. Vamos lá? Maria recebe ligação de 2 delegacias diferentes, informando a prisão em flagrante de seus 2 filhos.
Após contatar seu advogado, Maria foi informada que Caio, seu filho mais velho, praticou em Niterói um crime de lesão corporal grave. Caio praticou o crime de lesão corporal grave em Niterói. Niterói foi o local do fato, concorda? Em Niterói, um crime de lesão corporal grave consumado, mas somente veio a ser preso no Rio de Janeiro, local do fato, e Caio foi preso no Rio de Janeiro, local da prisão. Quando cair personagem de várias cidades, você tem que fazer isso aqui no seu resuminho, no seu rascunho, senão vai dar problema. Tá? Caio praticou um crime em Niterói, foi preso no Rio de Janeiro. Vamos ver? Provavelmente teve perseguição, sei lá. Soube ainda que Bruno, seu filho mais novo, foi preso por praticar um crime de roubo simples, pena de 4 a 10, de reclusão e multa, em Niterói. A Bruno praticou no local do fato, né? Vamos pegar aqui, ó. Soube ainda que Bruno, seu filho mais novo, foi preso por praticar um crime de roubo, 157, ele praticou onde? Também em Niterói, não é isso? Roubo simples, pena de 4 a 10 em Niterói. E um crime de extorsão majorada em Niterói. E um crime de extorsão majorada, pena 4 a 10 de reclusão, aumentada de 1/3 a metade e multa em São Gonçalo. E você vê aqui também, Bruno praticou, isso aqui em São Gonçalo, um crime de extorsão, asterisco, porque a extorsão majorada, onde que foi? Um crime de roubo simples na pena de reclusão de Niterói e um crime de extorsão majorada, 4 a 10, em São Gonçalo. Tá? Isso aqui em São Gonçalo. Por que ele está fazendo isso aqui, pessoal? Esse aqui, ó, é para ver exatamente a conexão. 157, 4 a 10. Extorsão majorada, 4 a 10, mas tem a majoração, porque olha aqui, ó, de 1/3 a metade. Qual é a pena mais grave? Evidentemente, extorsão, tá? Sendo certo, tá, e multa em São Gonçalo, sendo certo que a prova do roubo influenciaria na prova da extorsão, já que o carro subtraído no roubo foi utilizado quando da prática do segundo delito. Senhores, aqui houve, então, uma conexão, tá? Aqui tem uma conexão entre o roubo e a extorsão. Para não perdermos tempo, nós temos 2 locais do fato, Niterói e São Gonçalo. Crime em conexão em locais diversos, a competência vai se formar pela pena mais grave. Tá? A conexão em local diverso, a competência vai ser fixada pelo local da pena maior. 4 a 10, 4 a 10 mais 1/3. Ou seja, São Gonçalo vai julgar Bruno pelos 2 crimes. E Caio aqui, ó. Senhores, para fins de competência, não interessa onde o sujeito foi preso. Interessa onde ele praticou o fato. Provavelmente, a alternativa vai ter que apontar tanto a competência para Caio e para Bruno. O advogado de Maria deverá esclarecer o juízo competente para julgar Caio e Bruno. Olha lá. Ó. Niterói nos 2 casos. Senhores, Niterói nos 2 casos não pode, porque ó, aqui tem uma pena mais grave. Resposta correta, para não perder tempo. Ó. Rio de Janeiro e São Gonçalo, respectivamente, sendo que entre os crimes de roubo e extorsão, há, de acordo com o Código de Processo Penal, continência. Que trem é esse? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi a prisão, cara, deu BO aqui, ó. Vamos lá ver? Maria recebe ligação de 2 delegacias diferentes informando a prisão em flagrante de seus 2 filhos. Após contatar seu advogado, Maria foi informada que Caio, seu filho mais velho, praticou em Niterói um crime de lesão corporal grave, em
Niterói é o fato. Mas somente veio a ser preso no Rio de Janeiro. Tá? Aquela alternativa que eu marquei não pode ser, porque local da prisão não define competência. Caio deve ser processado em Niterói, tá? E Bruno em São Gonçalo. Niterói nos dois casos, Rio de Janeiro e São Gonçalo, respectivamente. Sendo que, entre os crimes de roubo e extorsão, há, de acordo com o Código de Processo Penal, continência. Senhores, a alternativa não está correta, porque não é Rio de Janeiro, conserta aí no gabarito de vocês, Niterói e São Gonçalo, respectivamente. Sendo que, entre os crimes de roubo e extorsão, há, de acordo com o Código de Processo Penal, conexão. Esta é a resposta correta. Por quê? Para fins de competência, não interessa o local da prisão, interessa o local do fato. Definiu para Caio. Para Bruno, interessa, quando tem conexão, o local da pena mais grave. Vamos falar mais um pouco sobre a conexão? Senhores, matéria mais difícil de competência é a conexão por causa dos detalhes. O que é conexão? Senhores, união de duas coisas, concorda? Conexão. Conexão é isso aqui, ó. Você tem um crime 157 e você tem 159. Você tem 157 e você tem uma extorsão. Tá certo? Ele utilizou o carro roubado para praticar uma extorsão. Um crime está vinculado a outro. Define qual é a pena e vai na competência. O roubo aconteceu em Niterói, a extorsão em São Gonçalo. São Gonçalo puxa o processo de Niterói. O que é conexão? Conexão, senhores, é quando nós temos duas ou mais infrações. Daí você, então, o macete para você não confundir com continência. Jamais terá conexão quando ocorrer um crime. Por exemplo, ó, aqui não tem conexão. A conexão tem aqui, ó. Aqui não tem conexão. Niterói e São Gonçalo, respectivamente, sendo que entre os crimes de roubo e extorsão, há, de acordo com o CPP, conexão verdadeira. Senhores, a diferença entre conexão e continência é exatamente isso. Na conexão, sempre, obrigatoriamente, tem que ter dois ou mais crimes. Já a conexão, não. A conexão pode ter um crime. A continência pode ter um crime praticado por várias pessoas. Você tem várias pessoas praticando um crime. Nós três praticando um furto. Nós estamos em conexão ou continência? Continência. O nosso processo, nós seremos julgados os três juntos porque são conexos. Não, porque é continente. Porque, ó, unidade de crime. E aqui tem que ter, não pode, ó, porque conexão tem que ter duas infrações. Ó. Aqui teve um crime. Nós três praticando um furto. Enquanto eu entrei no mercado, ela ficou no carro, o outro ficou olhando. Cada um, ainda que repartindo tarefa, esta é continência. Unidade de crime. Tá beleza? Tá? Aqui, ó, tem que ter duas ou mais infrações. Beleza? Beleza. Daí você vê o seguinte. A conexão, ela pode ser intersubjetiva. A conexão pode ser objetiva. Ou a conexão pode ser probatória. Ó, a conexão, prática de duas ou mais infrações, tá? Divide-se em conexão intersubjetiva, objetiva, probatória. Senhores, no direito penal, no processo penal, essa palavra subjetivo para você, automaticamente vem pessoas. Porque quem pensa não é pessoa? Objetivo é fato, subjetivo pessoa. Aí isso é muito subjetivo, cada um pensa de um jeito. Intersubjetivo significa várias pessoas.
Então, veja bem, aqui, ó, essa conexão, várias infrações, a conexão vai se formar entre pessoas. Ó, entre pessoas. Você vê que aqui não tem uma conexão entre pessoas, ó. Porque é um cara só praticando dois fatos. Então, se eu tivesse que marcar numa prova, eu não poderia dizer que, ó, no caso, houve uma conexão intersubjetiva. Como assim? Ó? Só teve uma pessoa. Ali, teve uma conexão objetiva, porque aqui, ó, a conexão é entre os fatos. União, ó. Eu e ela praticando vários crimes. Opa, conexão intersubjetiva. Eu praticando vários crimes. Conexão objetiva. A conexão intersubjetiva vem trazer para você a seguinte noção. Agora, ó, além de ter duas ou mais infrações, obrigatoriamente tem que ter o quê? Duas ou mais pessoas. Daí, então, ele divide-se em três. Ó. Conexão intersubjetiva por simultaneidade. E eu já tenho a noção que a conexão tem que ter dois ou mais crimes e a intersubjetiva tem que ter duas ou mais pessoas. Senhores, conexão intersubjetiva por simultaneidade. Quando várias pessoas, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, praticando várias infrações. Várias pessoas, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, praticando várias infrações. Tá? Várias pessoas, simultaneamente, não é ao mesmo tempo? No mesmo lugar, ao mesmo tempo, praticando várias infrações. Vamos terminar a aula 12h15, nós vamos sair daqui, ver um carro ali tombado de cerveja. Nós combinamos de cada um pegar uma caixa de cerveja aqui? Não. Estamos todos saindo, cada um de nós pegamos uma caixa, duas caixas, três caixas. No mesmo lugar, ó, simultaneamente, várias pessoas praticando várias infrações, porque nós estamos aqui mais ou menos 90, 100 alunos, 100 furtos, cara. Não são várias infrações? Várias pessoas. Essa é a conexão intersubjetiva por simultaneidade. Ok? Não. Sim. Não, aí é que está. Aqui, ó, porque veja bem, primeiro que aqui deu essa conexão entre os fatos. Ali foi a conexão objetiva. Tá? Ela falou assim, e aí, a questão da pena? O furto. Senhores, sabe para que presta a conexão? A conexão presta simplesmente para dizer qual é o foro atraente. Qual é o foro atraente aqui? Ó? São Gonçalo. Ele vai atrair o processo de Niterói. Conexão serve para definir a competência. Imagina Cuiabá, que tem várias varas, vários furtos, simultaneamente, saque do supermercado, caminhão. Em vez de pegar e distribuir um processo para cada vara, tudo vai para uma vara só. Entendeu? Então, a conexão, ela presta para fixar a competência. Entendeu? Neste caso, a simultaneidade, ó, sem processo de furto, não. Vai ter um processo de furto envolvendo todas as pessoas. E ainda que tenha 100 processos, todos se reunirão na mesma vara. Por quê? Por causa da conexão. Outra espécie de conexão intersubjetiva, que são três. Conexão intersubjetiva concursal ou por concurso. Concursal por concurso, tá? Conexão intersubjetiva concursal ou por concurso. Senhores, aí você parte, ó. Duas ou mais infrações, praticado por várias pessoas, em unidade de desígnios. Aqui, senhores, olha a diferença da simultaneidade para concursal. Nós combinamos em furtar? Eu estou vindo de Rondônia, ele está vindo de Mato Grosso, outro está vindo de Tocantins, cruzamos numa BR lá não sei onde, não combinamos em furtar o carro que estava tombado. Entendeu? Essa é a simultaneidade. E a por concurso?
A por concurso tem que ter unidade de desígnio, melhor, prévio, ajuste, combinação. Pessoal, vamos furtar bancos? Vamos. Você acha que é fácil furtar banco? Só chegar lá e furtar? Não. Você tem que ter o maçarico, você tem que ter explosivo. Então vamos fazer o seguinte. Essa equipe aqui, ó, fica responsável para ir no Paraguai comprar o explosivo, tá bom? Tá bom. Ó, já vão praticar crime lá do Estatuto do Desarmamento. Tem que ser várias infrações. Esse pessoal aqui, ó, tem que arrumar o dinheiro para eles ir para o Paraguai. Sequestro, roubo, furto. Ó, crimes diferentes, locais diferentes, mas tudo previamente ajustado. Por isso que fala, conexão entre as pessoas, intersubjetivo, por concurso, porque concurso de pessoa não é prévio ajuste, está lá no artigo 29 do Código Penal, tá? Aqui, pessoal, a diferença daqui para cá, aqui tem que ser no mesmo local e no mesmo tempo. Aqui, ó, ainda que em locais e tempo diverso. Ainda que locais e tempo diverso. Aqui foi preso lá no Paraná com explosivo. Você foi preso lá em Rondônia para tentar arrumar o dinheiro para o pessoal que foi lá fazendo sequestro. Ó. E agora que entra a pena mais grave. Ó. E agora? O processo vai ser correr no Paraná. Aquele que tiver a pena mais grave puxa todo mundo. Tá? Conexão intersubjetiva por concurso, quando várias pessoas praticando várias infrações, previamente ajustado, ainda que local e tempo diverso. Beleza? E a última, da intersubjetiva, é por reciprocidade. E eu sempre parto do seguinte pressuposto: 2 ou mais crimes, praticando por várias pessoas, ou no mesmo lugar, ou previamente combinado, ou uma contra outras. Aí, ó, por reciprocidade. Quando várias infrações são praticadas por várias pessoas, uma contra a outra. Essa sala aqui entrou em choque na hora do intervalo com outra sala. Lesão corporal, para tudo quanto é lado. Entendeu? Torcida A brigando com torcida B. Em vez de ter um processo para cada, não, joga tudo numa vara só, fixa a competência. Por reciprocidade, várias infrações, várias pessoas, uma contra a outra. Uma pessoa contra a outra, evidentemente. Senhores, então, está aqui. Conexão objetiva. Essa também. A conexão objetiva, e eu esqueço as pessoas, mas jamais posso esquecer as infrações. E eu esqueço as pessoas, mas continua existindo 2 ou mais infrações. Por isso que aqui só tem um cara, ó. Como é que pode ter conexão aqui com um cara só? Você não tem que ser sempre 2 caras, 2 ou mais pessoas para ter conexão? Negativo. 2 ou mais pessoas para ter conexão quando for intersubjetiva. Agora, e se eu roubo o carro dela lá em Sinop e vendo esse carro para ela em Cáceres? Uma pessoa praticando 2 fatos. Aí virou o quê? Né? Ou vai ser conexão objetiva ou conexão probatória. Qual que é a conexão objetiva? Vamos lá? Quando um crime, vamos chamar de infração, né? Infração. Uma infração é praticada para facilitar outra. Senhores, aí, ó. Por isso que eu falo, jamais terá conexão com um crime só. Sempre tem que ter. Mas você pode ter conexão com uma pessoa só. Porque aí você passa para a conexão objetiva. Agora, senhores, são 2 fatos, ó. Por isso que fala que a reunião entre fatos, não é, e essa aqui entre pessoas. Senhores, infração praticada para facilitar outra. Você quer ver? O sujeito quer praticar um 213, um estupro. O que ele faz? Para ele estuprar, ele mata o esposo. Ó, o homicídio foi praticado para facilitar o estupro. Uma infração é praticada para facilitar outra. Aqui, ó. Um sujeito só, praticando 2 infrações.
a ligação não é mais entre pessoas, e sim entre fatos. Por isso que recebe o nome de conexão objetiva. Mais especificamente, famosa conexão objetiva teleológica. Ou seja, com alguma finalidade. Ele queria o 213, mas para fazer o 213 ele teve que matar. E agora, hein? Quem vai julgar quem? 121 é tribunal do júri, porque é homicídio. 213 não é, é vara comum. Senhores, no caso de conexão entre crime do tribunal do júri e qualquer outro crime, o tribunal do júri puxa tudo. Neste caso, o tribunal do júri vai julgar tanto o homicídio quanto o estupro, ok? Por isso que você jamais pode marcar numa prova dizendo assim, ó, sobre a competência indica a alternativa correta. Letra A, em hipótese alguma, o tribunal do júri julgará crime que não seja doloso contra a vida. Falso. Porque ele julga em caso de conexão. Beleza? Também é conexão objetiva. Quando uma infração é praticada para ocultar outra. Senhores, uma coisa é praticar para facilitar a outra. Matou para poder estuprar. Evidentemente, nós não estamos falando aqui de mesma pessoa, porque senão vai dar um crime único aqui, tá? Matou o esposo para estuprar a esposa dele. Conexão objetiva aqui. Beleza. Uma infração é praticada para ocultar outra. Senhores, o sujeito praticou um 121 e, para se livrar do crime, o que ele praticou depois? Ocultação de cadáver, que eu não lembro, ocultação de cadáver. E agora, quem vai julgar quem? São dois fatos, cada um vai para uma vara negativa. O júri vai julgar tanto o homicídio quanto a ocultação de cadáver. Beleza? Um crime é praticado para ocultar outro. Você quer ver outro? Queima de arquivo. O sujeito, ele praticou 157. Só tem uma testemunha do fato. O que ele faz? Ele vai lá e mata a testemunha. O 121 foi praticado para esconder o 157. Conexão objetiva. Ligou o fato com o outro. Como é que vai fazer? O júri puxa tudo. Beleza? Também é conexão objetiva, senhores. Quando uma infração é praticada para garantir a impunidade de outra. Tá? Para garantir a impunidade de outra. Você olha assim e fala, mas não é a mesma coisa aqui, ó? Não é a mesma coisa? Não. Por muito tempo eu também achei que era a mesma coisa, senhor. Por muito tempo. Daí eu arrumei uma maneira de diferenciar uma de outra. Pessoal, se o sujeito praticou um roubo, o delegado não está sabendo ainda. Ele, vítima do roubo, sabe que o autor do roubo é perigoso. Ele falou, e eu não vou na delegacia. Só que a testemunha falou, eu vou. E por que a testemunha falou que eu vou? Porque o CPP fala para ela que pode. Lá no artigo 5º do CPP, fala que qualquer do povo poderá levar à autoridade policial um fato definido como crime, chamado delação, delatio crimes, não é isso? Senhores, mata a testemunha antes dela levar. Ou seja, para esconder, ocultar, esconder das autoridades. E aqui garantir a impunidade? Significa que o processo já iniciou, a testemunha é morta, para que não vá testemunhar, mas a autoridade já está sabendo. Então não tem o que ocultar, porque todo mundo já sabe. Mas ele garante a impunidade, porque na sentença, se você mata a testemunha antes da instrução, e acaba a testemunha, o que o juiz faz? Indúbio pro réu. Garante a impunidade de outro. Tá? E aí, também é conexão quando uma infração é praticada
para garantir vantagem de outro. Ó. Você pode ver que é o seguinte, você vai morrer e sempre vai bater em 2 ou mais crimes. 2 ou mais crimes, 2 ou mais crimes, 2 ou mais crimes. Por isso que eu falo, não tem como você errar conexão e continência. Entendeu? Porque 2 ou mais crimes, bateu 2 crimes, não pode ter continência. Vai ter conexão. Aí você vai dizer se é intersubjetiva, se é objetiva, se é probatória. Intersubjetiva se tiver mais de uma pessoa. Se tiver uma pessoa, objetiva. O problema surge é que você pode ter intersubjetiva misturado com objetiva. Tá bom? Senhores, uma infração é praticada para garantir a vantagem de outra. Como assim? Ó? Nós 3 praticamos um roubo. Nós 3 praticamos um roubo. Beleza? Desse roubo, 100 mil reais nós conseguimos. Olha o que os dois fazem. Ó, vai dar 33 para cada um. Faz o seguinte, vamos matar o Marciano, porque aí a gente fica 50 com cada um. Ou seja, os 157 ligou com o 121, porque ó, o 121 foi praticado para garantir vantagem do 157, concorda ou não? Ó, se for dividir em 3, vai dar 33 mil para cada um. Vamos matar um, que vai dar 50. Ó. O 121 foi praticado para garantir uma vantagem de outra. Ok? Isso deu conexão. Como aqui é júri, tudo vai para o júri. Tá? E a conexão, então, faltou aqui para nós, que eu apaguei a conexão probatória. Senhores, conexão probatória, também chamada de instrumental, probatório instrumental, quando a prova de uma infração influencia em outra. Olha o que ele fala aqui, ó. Quer ver? Ó? Olha aqui. Sendo certo que a prova do roubo influenciaria na prova da extorsão. Ele deu aqui a conexão para você. Ó. Conexão probatória ou instrumental. Quando a prova de um crime ou de uma infração influencia em outro. Senhores, o melhor exemplo é esse aqui, ó, que eu falei aquela hora. Pratica um roubo em Sinop, 157. Qual que é a pena de 157? 4 a 10. E que ele quebrou o galho, ó. Ele deu a pena certinho para você, para o candidato já fazer a conta, tá? 4 a 10. Eu roubei lá em Sinop uma moto, pego essa moto e vendo em Cáceres. E agora, hein? Ó, a acusação é de roubo da moto em Sinop, 157. Pega essa moto e vende em Cáceres. 180. Qual que é a pena do 180? 1 a 4. Essa 180 foi praticada em Cáceres. Senhores, receptação precisa da prova do crime anterior. Porque receptação é adquirir coisa ilícita. Como é que você vai dizer se é ilícito se o cara nem foi condenado pelo roubo? E se ele for absolvido no roubo? Se ele for absolvido no roubo, automaticamente cai a receptação. Então, a prova de um não influencia no outro? E agora, hein? Onde que vai correr o processo? Em Sinop ou Cáceres? Ó, Sinop vai puxar o processo de Cáceres. Por quê? Em caso de conexão, fixa a competência no local da pena mais grave, exceto tribunal do júri. Exceto tribunal do júri. Já caiu na prova. Você, então você vai para a pena mais grave? Vai no tribunal do júri para você ver. Entendeu? Tribunal do júri, você pega lá. Qual que é mais grave? O sujeito praticou 157, parágrafo 3º, latrocínio. Latrocínio, a pena vai de 20 a 30. E matou a testemunha do latrocínio. Testemunha foi... Ainda que homicídio qualificado, a pena vai de 12 a 30. Pergunta aos senhores, qual que é mais grave, latrocínio ou homicídio? Latrocínio. Não é isso? Latrocínio é mais grave. Ó. E mesmo assim vai para o júri. Por quê? Porque no júri não funciona a regra da pena
mais grave, fique esperta. No júri não funciona a regra da pena mais grave, que nem funcionou naquela questão. Por que não funciona, senhores? Porque tribunal do júri, a competência é prevista na Constituição Federal. E a conexão, a competência é no CPP. Quem manda mais? Entendeu? Aí a conexão perde, essa regra da pena mais grave vai perder para a Constituição Federal, evidentemente. Por isso que quando chocar, melhor, quando ocorrer conexão em crime do tribunal do júri, não interessa se aqui é mais grave ou menos grave. O tribunal do júri puxa tudo. Beleza? Tá? Exceto o crime militar, evidentemente, que o tribunal do júri aí não puxa o crime militar praticado por militar, salvo o crime doloso contra a vida de civil. O policial matou um civil, né, em serviço. Aí vai para o tribunal do júri. Agora, cuidado com essa aí também, porque não teve lá no Rio de Janeiro a intervenção federal? O pessoal do Exército matou muita gente ali, ó. E agora, esse pessoal do Exército no Rio de Janeiro será processado no tribunal do júri ou na justiça militar? Justiça militar, por quê? Mudou agora a regra, não sei se o senhor viu, né? Lei 13.491. A Lei 13.491 mudou essa questão de homicídio. Então, vamos lá. Crime doloso contra a vida. Você vai dizer o seguinte, no que está militar. Se o militar é estadual, é uma coisa. Se o militar é federal, é outra coisa. Evidentemente que eu estou falando aqui que a vítima civil. Por que esse trem, pessoal? Porque se for militar vezes militar, já muda. Um policial militar matou um cara dentro do quartel, matou outro policial dentro do quartel. Vai tudo para a justiça militar. Agora, um policial militar matou um sujeito numa operação. Ou a promotora fala que houve excesso, que não teve nada de legítima defesa e tal. E agora, quem vai julgar o policial militar? Quando a vítima for civil, aqui vai ser sempre tribunal do júri. O problema mudou aqui, ó. O federal, Marinha, Exército, Aeronáutica, se o militar da Marinha, Exército, Aeronáutica matar um civil, evidentemente que eu estou falando que os caras estão em serviço, né, cara? Porque se o militar está fora de serviço, não tem nada a ver. Isso. Aí, senhores, aqui, o militar do Exército, Marinha Aeronáutica, que matar um civil, vai para a Justiça Militar da União. Essa é a mudança que teve. Tá? 2017. Outubro de 2017 mudou e até outubro de 2017, sendo militar do Estado, o militar federal, que matasse um civil, mesmo que estivesse em serviço, a competência até 2017 era do tribunal do júri, agora mudou. A competência quando o militar praticar um crime doloso contra a vida é de quem? Você vai dizer, depende. Ele é militar estadual ou federal? Se for militar federal, você pensa sempre lá no Rio de Janeiro, que ele estava em serviço. Vai para a União. Aí nós temos um problema. Ah, é, Marcelo? Então vamos dizer o seguinte, que numa operação, você tem um policial militar lá no Rio de Janeiro e você tem um policial do Exército. Tá certo? E eles estão em continência. Continência, eu sei que quando duas pessoas praticam um crime. E, senhores, em caso de conexão ou em caso de continência, puxa tudo para o mesmo lugar. E agora, hein? Nesse caso, ó, como que eu vou fazer? Esse aqui, ó, vai para o júri. Esse aqui vai para a JM da União. Mas em caso de continência, como é que vai fazer? Neste caso, ó, cada um vai para isso. Chamado divisão obrigatória. Tá? Essa é uma divisão obrigatória. Mas não está ofendendo a Constituição Federal? Não. Pelo contrário, está respeitando a Constituição Federal. Porque o júri está previsto na Constituição Federal. Artigo 5º, inciso, salvo melhor juízo, o 38, né?
A linha D que fala. E a Justiça Militar da União? A competência da Justiça Militar está prevista lá no artigo 125, parágrafo 4º ou 5º da CF. Senhores, você está dando interpretação. Você está respeitando a Constituição Federal tanto para o júri quanto para o aqui. Beleza? Neste caso, chama-se separação obrigatória. Qual que é outro caso de separação obrigatória? Para fechar, então, esse negócio de continência e conexão. Senhores, então vamos lá? Já sei de uma regra básica, que a pena maior puxa o menor, exceto tribunal do júri. E já sei que não tem união de processo quando chocar justiça comum com justiça militar. Divide e cada um vai para... Beleza? Senhores, separação obrigatória. Separação obrigatória de processo. Já que eu sei que continência e conexão serve para puxar o processo. Aí o CPP fala assim, mesmo com conexão e continência, tem que separar. Primeiro, justiça comum vezes justiça militar. Separa. E júri é justiça comum. Aí separa obrigatoriamente, já falamos. Segundo, outra separação obrigatória. Juizado de menor, que o CPP fala. Na verdade, é juizado da infância, né, ou da juventude. Ou seja, entre o juízo de menor vezes justiça comum. Como assim? Aqui, ó. O sujeito tem 17 anos. Juntamente com um cara que tem 21 anos, praticaram um 5-5. Senhores, isso aqui é continência, concorda ou não? E no caso de continência, eu não posso ter um processo para esse ou para esse. É em regra. Porque se um for menor e outro maior, o que que faz? Divide. Você, menor, vai para o juizado da infância e você fica na vara comum. É uma separação obrigatória. Beleza? Então, ó, justiça comum vezes justiça militar, separação obrigatória. Juízo de menor, né? Juizado da infância e juventude, vezes justiça comum, separação obrigatória. Beleza? Fechamos, então, essa questão sobre competência e sobre conexão e continência. Na cidade de Angra dos Reis, Sérgio encontra um documento adulterado, logo falso. Então, vamos lá? Começou a aparecer várias cidades. O que você faz? Você vai escrever. Na cidade de Angra dos Reis, então, o que aconteceu em Angra? Tá? Na cidade de Angra dos Reis, Sérgio encontra um documento adulterado, logo falso, que originariamente foi expedido por órgão estadual. Valendo-se de tal documento, comparece uma agência da Caixa Econômica Federal localizada na cidade do Rio de Janeiro. Aqui em Angra é o local onde foi encontrado o documento falso. Ele está usando o documento aqui? Não. Onde que ele foi usar o documento? Ó, em uma agência da Caixa Econômica Federal localizada na cidade do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é que ele teve o uso do documento falso. Isso vai interferir na competência? Vai. Aqui onde encontrou o documento e aqui onde foi utilizado. Desconfiado da veracidade da documentação, o gerente do estabelecimento bancário chama a polícia e Sérgio é preso em flagrante, sendo denunciado pela prática do crime de uso de documento falso, 304 CP, perante uma das varas criminais estaduais da cidade do Rio de Janeiro. Senhores, o documento foi utilizado perante que instituição? Melhor, uma entidade da União ou estadual. Olha aqui, ó. Ele utilizou Caixa Econômica. Senhores, Caixa Econômica, só terminar aqui, tá? Caixa Econômica é uma empresa pública, tá? Segundo o artigo 109 lá da Constituição Federal, lá fala que compete à União, compete aos juízes federais, compete
processar e julgar os crimes contra bens, serviços ou interesse da União, suas autarquias e empresas públicas. Não é isso? Excluiu sociedade e economia mista, excluiu contravenção penal. Senhores, foi numa vara estadual. Incompetente. Ó. Desconfiado, tal, olha aqui, ó, perante uma das varas criminais da Justiça Estadual da cidade do Rio de Janeiro. Mas para aí, ó. O documento não foi apresentado perante a Caixa Econômica Federal? Tá? Se o documento, o uso de documento falso, não interessa o órgão expedidor. Não interessa o órgão expedidor se é estadual ou federal. Vai interessar o quê? Contra quem ele vai usar esse documento. Nós estamos falando, no caso, do uso. Porque no caso de falsificação muda. No caso do uso de documento falso, para resumir para você aqui, ó, para definir a competência, você olha a entidade que supostamente seria lesada. Qual a entidade que seria lesada aqui? Caixa Econômica Federal, artigo 109, competência da Justiça Federal, portanto, ó, das varas criminais estaduais falso. Então, vamos lá, ó. Alegar a incompetência, pois a Justiça Federal será competente, devendo ser considerada a cidade do Rio de Janeiro para definir o critério territorial. Sim, porque foi no Rio de Janeiro que ele tentou usar o documento falso. Sim, mas ele não achou esse documento em Angra dos Reis? Não interessa onde foi produzido, interessa onde e utilizar. Beleza? Tá? Vou fazer intervalo. Clique-claque.